Vou abaixar o nariz e encerrar a noite. Essas foram as últimas palavras assustadoras de um homem que roubou um avião de 76 lugares e disse ao controlador de tráfego aéreo: "Estou com um parafuso solto", antes de cair e morrer. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história de Richard Russell. Mas aí, antes de começar a nossa história impressionante de hoje, eu gostaria de dizer que estamos aí com uma nova meta aqui no canal. Eu sei que falta muito pouco tempo, mas eu gostaria da ajuda de vocês para atingir uma grande meta, que é de 10 mil inscritos aqui no canal até o dia 31 de dezembro. Eu sei que é uma meta muito ousada, mas eu conto com cada um de vocês. E se batermos essa meta no mês de janeiro, teremos vídeos todos os dias. Então, se puderem apoiar, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos, curte o vídeo e é isso, bora aí para nossa história impressionante de hoje. Richard Russell nasceu em 19 de setembro de 1989 em Key West, na Flórida. Aos 7 anos, ele e a sua família se mudaram para Wasilla, no Alasca. Lá, ele se tornou um excelente jogador de futebol, lutador e membro do time de atletismo do Wasilla High School. Nessa época, ele foi apelidado de Bibble. Richard, ele era um ótimo garoto, um amigo maravilhoso, ele tinha um sorriso contagiante, era muito esforçado e era considerado aí o palhaço da classe. Em 2008, ele deixou o Alasca após se formar e foi ir para a faculdade em Dakota do Norte por mais ou menos 1 ano e meio. Em 2010, ele estava cursando Ciências Sociais na Washington State University em Coos Bay, no Oregon, e ele sonhava em ter aí um bom cargo na sua área. Nesse mesmo ano, ele conheceu Hannah, que era aí 2 anos mais nova que ele, enquanto os dois eles participavam de uma cruzada estudantil para Cristo no Southwestern Oregon Community College, e eles rapidamente engataram um namoro. O casal se dava muito bem, apesar de terem personalidades bem diferentes. A Hannah, ela era mais detalhista e perfeccionista, já aí o Richard, ele era mais descontraído e extrovertido. O casal se casou no ano seguinte, em 2011, e abriram uma padaria em North Bend chamada Hannah Mary's Artisan Breads and Pastries. Hannah Marie's Artisan Breads and Pastries. Gente, eu não sei se a pronúncia é assim, meu inglês é péssimo, mas traduzindo seria algo como pães e doces artesanais de Hannah Mary. Richard, ele consegue o seu diploma em bacharelado em ciências sociais e seus planos era conseguir um cargo de gestão na sua área de formação ou se alistar no exército aí como um oficial. Durante 3 anos, o casal ficou trabalhando na padaria e estava dando assim muito certo. Porém, nada do Richard em engatar, alavancar aí a sua carreira profissional dentro aí da sua área de formação. Como o casal estava muito longe das suas famílias, em 2015 eles decidiram vender a padaria e se mudar. Porém, o Richard ele não conseguiu convencer a Hannah a ir morar no Alasca, né, para ficar perto da família dele. Então, eles decidem ir para Washington para ficar aí perto da família dela. Assim que eles se mudam, o Richard ele conseguiu um emprego como agente de serviços terrestres no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, trabalhando aí para Horizon Airlines, que era uma subsidiária da Alaska Airlines. O serviço, gente, não era na área de Richard, não era o que ele sonhava, nem o que ele esperava de como uma carreira profissional, mas era um trabalho aí que sustentava a sua família, e por ele trabalhar na companhia aérea, ele podia, assim, sempre ir para o Alasca, né, de graça, para visitar a sua família. E também, como era uma subsidiária da Alaska Airlines, ele também poderia fazer várias viagens, como para França, México, para Irlanda. Então, ele tinha essa opção aí de viajar também, né, com o trabalho. Ele trabalhou 3 anos e meio nessa companhia e durante esse período ele atuou como agente de rampa, carregamento e descarregamento de bagagens. E ele também fez parte da equipe que fazia o reboque de aeronaves. E parece que foi por um curto
tempo, ele também atuou como mecânico de aviões, o que fez com que ele tivesse aí uma boa bagagem, ele tinha bastante conhecimento sobre aviação. Aparentemente, Richard, ele tinha uma vida boa, um bom casamento, uma vida profissional que proporcionava para ele sustentar a sua família e também fazer algumas viagens. Porém, tudo mudaria no dia 10 de agosto de 2018. Naquela sexta-feira, às 2h36 da tarde, o Richard, ele chega ao seu posto de controle de segurança de funcionários para iniciar aí mais um turno de trabalho. Ele passa pela triagem do ponto de verificação de segurança dos funcionários, sem aí nenhum problema, e começa o seu turno de trabalho. Quando foi aí por volta das 7h15 da noite, câmeras de segurança do aeroporto captam o Richard pegando um veículo de reboque no pátio de carga 1, no extremo norte do aeroporto, e ele segue com esse reboque em direção a um avião Bombardier Dash 8 Q400. Esse avião havia pousado no aeroporto naquele mesmo dia, por volta aí da 1h35 da tarde, após aí um voo vindo de Vitória, que é a capital da província canadense, na Colômbia Britânica, no Canadá, e a aeronave não tinha mais voos programados para aquele dia. Às 7h19 da noite, o Richard, ele sobe no avião, solta os freios, aí ele volta, desce, vai lá pro veículo de reboque e ele pega e puxa a aeronave para frente da pista. Após isso, ele desengata, sobe de volta ao avião, fecha as portas, liga os motores e começa a taxiar pelo aeroporto. A torre de controle, quando vê aquilo, né, a torre de controle do aeroporto, começou a tentar fazer contato com a aeronave, pedindo para que se identificasse pelo rádio, tentando entender o que estava acontecendo, porque afinal de contas não era para aquele avião ter nenhum voo mais programado para aquele dia. No entanto, não houve resposta, então às 7h33 da noite, o Richard, ele decola sozinho. Nesse momento, a FAA, que é quem controla aí o espaço aéreo americano, entra em contato com a Defesa Aérea Americana e 2 caças F-15 foram acionados pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, que é a NORAD, para realizar aí uma interceptação do avião. Mesmo com o transponder desligado, os caças localizaram rapidamente o avião. Esses caças, gente, são muito potentes, né? Imagina. Eles atingiram, assim, uma velocidade supersônica, gerando um estrondo sônico que pôde, assim, ser escutado por várias cidades próximas. Nesse momento, todos os voos dentro e fora do aeroporto de Seattle-Tacoma foram suspensos, pois pensa aí, né, gente? Imagina o espaço aéreo próximo, ele estava totalmente em risco e eles também precisavam deixar o aeroporto livre caso aí o Richard conseguisse retornar e realizar o pouso. Após decolar, o Richard, ele começa a falar então com os controladores de voo através do rádio, e as transmissões ocorreram em uma frequência que era aberta, então rapidamente foram publicadas nas mídias sociais. Nessa conversa, ele fala sobre precisar de ajuda para pressurizar a cabine e disse que ele estava com pouco combustível. O áudio também mostrava que o Richard aparentava estar em uma crise emocional. Quando o controlador de voo sugeriu que o Richard, ele pousasse na base aérea de Levis McShard, o Richard, ele se recusou e disse: "Aqueles caras vão me arrebentar se eu tentar pousar lá. Também acho que talvez eu tenha feito algo errado aqui. Eu não gostaria de pousar lá." E ele, gente, também perguntou ao controlador de voo se ele conseguiria um emprego como piloto na Alaska Airlines se ele conseguisse pousar a aeronave com sucesso. O controlador, claro, né, respondeu que eles dariam um emprego que ele quisesse caso ele conseguisse fazer aquilo, com o intuito de tranquilizar, claro, né, e entrar aí na conversa do Richard para tranquilizá-lo e tentar acessar mais o Richard, né, porque eles não tinham noção do que estava acontecendo. Richard nunca havia pilotado um avião antes. Na conversa via rádio com o controlador de tráfego, ele disse que não precisava de ajuda porque ele já havia praticado em um videogame. Acredita-se que seja um simulador de voo, e hoje esses simuladores são tão realistas que o Richard de fato conseguiu aprender e depois executar no avião roubado. Richard, então, ele falou que ele queria fazer algumas manobras para ver se a aeronave era capaz de aguentar, né, essas manobras, e também solicitou as coordenadas de uma baleia
orca, que tinha saído assim em vários jornais e tinha recebido assim atenção nacional. E ele disse que ele queria ver essa baleia. Então acho que saiu no jornal que devia ter alguma baleia pela encosta e ele pediu as coordenadas dessa baleia. Então, gente, as coisas estavam bem complicadas porque Richard meio que não tava falando coisa com coisa, sabia direito o que ele queria fazer com a aeronave e ainda queria ir ver uma baleia orca, sabe? Então, realmente, era uma situação muito preocupante. Ele também disse que não queria machucar ninguém e, assim, nos minutos finais da comunicação, ele pediu desculpas aos seus amigos e familiares. Perto do final do voo, a aeronave foi filmada efetuando manobras acrobáticas sobre Puget Sound. Um piloto veterano disse que as manobras foram assim muito bem executadas, sem estolar ou arrancar as asas. Quando o controlador de voo solicitou que ele pousasse a aeronave após essas manobras, ele disse: "Não sei não, eu não quero. Eu meio que não estava esperando que eu tivesse conseguido, sabe?" E ele ainda acrescentou: "Eu não estava planejando pousar o avião." Então, gente, ele quis fazer as manobras, mas ele esperava que as manobras não dessem certo. E depois ele disse que em nenhum momento assim ele tinha pensado em pousar o avião. I got a lot of people that care about me, and it's gonna disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy, got a few screws loose, I guess. Never really knew it until now. Os dois F-15 tentaram fazer com que a aeronave ela fosse em direção ao Oceano Pacífico, sem assim em nenhum momento atirar na aeronave. Porém, às 8h43 da noite, o avião caiu na ilha de Ketron, em Puget Sound, condado de Perth, Washington, matando o ocupante e destruindo completamente a aeronave. Muitas pessoas falaram que os caças abateram o avião, mas isso, gente, ficou mais do que provado que não aconteceu. Os caças realmente só estavam ali dando um suporte, né, e conduzindo a aeronave para o Oceano Pacífico, porque devido ao que eles já acreditavam que iria acontecer, né, o que eles queriam evitar era que acabasse causando, sim, a vida, né, de outras pessoas. Então, sempre a intenção deles só foi encaminhar a aeronave para o oceano, mas em nenhum momento eles abateram a aeronave. Isso foi muito comentado, mas ficou mais do que provado que isso de fato não aconteceu. A tripulação de um barco de reboque foi a primeira a responder o acidente, e o Corpo de Bombeiros de West Perth e de outros departamentos próximos chegaram à ilha aproximadamente aí 1h30 depois do acidente. Isso porque eles tiveram que esperar uma balsa, né, para eles poderem chegar até a ilha. O acidente causou um incêndio do tamanho de 2 acres, mas só o impacto já causou esse incêndio nessa área. Porém, o fogo ele não se espalhou porque não tinha vento e também não tinha arbustos secos, plantas secas que fizessem com que o fogo espalhasse. Apesar de atingir uma grande área, ficou concentrada ali e logo pela manhã o Corpo de Bombeiros já haviam controlado completamente o fogo. Nenhum ferido foi relatado entre os poucos residentes da ilha, era uma ilha com poucos moradores, né? Apesar do local aí onde a aeronave caiu ser muito próxima de uma cabana que tinha um ocupante, essa pessoa não estava na cabana no momento do acidente. Então, realmente, de fato, somente o Richard acabou sofrendo, né, com o impacto da aeronave, que infelizmente resultou na perda da vida dele, né? O FBI, então, começou um processo de investigação e divulgou centenas de páginas de documentos que revelavam vários aspectos da investigação. Os documentos destacavam as preocupações dos familiares e amigos do Richard com relação a alguns comportamentos dele dias antes do incidente. Disseram que ele estava muito estranho, muito diferente. De acordo aí com a investigação do FBI, em 3 de agosto de 2018, o Richard ele faltou ao trabalho e ele escreveu num caderno que ele sentia como se ele não estivesse assim correspondendo às expectativas dos outros, não estava correspondendo aí o que esperavam dele. No dia 5 de agosto de 2018, segundo seus familiares, o Richard ele estava muito estranho, que ele parecia mais evasivo e os familiares e amigos até tentaram intervir,
né, conversar com ele sobre o assunto, mas acabaram não conseguindo e também eles disseram que o Richard ele estava bebendo mais do que o normal. Os policiais também vasculharam o armário dele no trabalho e lá eles também encontraram um caderno com apenas 2 páginas preenchidas. E assim, gente, numa página ele fez um comentário assim, muito estranho, muito indefinido sobre as políticas de imigração do então presidente Donald Trump. E a outra página era uma nota que dizia mais ou menos assim, abre aspas, ele queria criar algo com profundo discernimento e charme. Ele já tinha sido confiante em sua escrita, então ele tentou. Durante uma de suas muitas pausas no trabalho, ele decidiu ir em frente. Em vez de usar o seu tempo livre para escapar nos livros ou nas redes sociais, ele usaria isso para beneficiar toda a humanidade. Ele sentou-se no canto do vestiário em ruínas em busca dos conceitos que queria transmitir. Sobre o que ele mais sabia? Sobre o que ele se sentia fortemente? Várias perguntas surgiram em sua mente, mas nenhuma resolução foi tomada. Tudo parecia tão irrelevante. Ele era uma cura. Nada era digno o suficiente para o jornal, fecha aspas. Gente, não é só pelo fato da tradução, mas as frases realmente eram muito desconexas, não faziam sentido nenhum. Eu pensei que era por conta da tradução. Tentei melhorar, mas realmente só o Richard sabia o que ele realmente quis dizer com essas frases, apesar dela dar indícios assim, que ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com ele, que realmente ele estava passando por problemas psicológicos. Bom, mas enfim, é meio desconexo, mas dá pra gente ter um pouquinho de noção do que estava passando na cabeça dele. Em 9 de novembro de 2018, o FBI terminou as investigações sobre o voo e concluíram que o Richard ele agiu sozinho. As evidências sugerem que a descida final ao solo foi intencional. Ou seja, ele realmente decidiu entrar naquela aeronave e tirar sua própria vida. A investigação também não identificou nenhuma informação que sugerisse que o roubo da aeronave estivesse relacionado com qualquer atividade criminosa ou com qualquer ideologia terrorista. Com a morte aí do Richard e a falta de encontrar co-conspiradores, né, ou seja, a comprovação de que não haviam outros envolvidos, o FBI ele não prosseguiu com acusações federais. O FBI considerou informações do gravador de dados de voo, que é o FDR, e o gravador de voz da cabine, que é o CVR. Os dados do FDR indicaram uma derrapagem significativa do avião durante o minuto final do voo, mas o avião parece ter permanecido no controle e a descida final ao solo, infelizmente, parece ter sido intencional. Se o Richard, né, ele quisesse evitar o impacto com o solo, ele teria tempo e energia para puxar a coluna para trás, para levantar o nariz e iniciar, assim, um processo de subida, né? Em vez disso, a coluna permaneceu em uma posição neutra e avançou cerca de 6 segundos antes dos registros finais aí dos dados do FDR, que foi o momento aí que o avião caiu na ilha. Então, né, ele de fato acelerou para que ocorresse o acidente. O Richard ele não fez nenhuma ligação enquanto ele estava na cabine do avião e nem fez qualquer outra declaração que explicasse bem assim o motivo pelo qual ele fez aquilo. Embora os investigadores tivessem recebido informações dos antecedentes do Richard e possíveis fatores de estresse e vida pessoal, nenhum elemento forneceu uma motivação clara para as ações dele. O gabinete do examinador médico do condado de Percy identificou, os restos mortais, né, encontrados entre os materiais da aeronave lá no local do acidente e eles eram pertencentes sim a Richard. E mais tarde ele forneceu um relatório de exame pós-mortem ao FBI que lista aí como causa da morte múltiplas lesões traumáticas devido aí ao acidente e a forma da morte foi dada como suicídio. Bom, o Richard ele foi
cremado e as suas cinzas foram espalhadas aí em alguns lugares, incluindo a casa da Virgem Maria, perto de Éfeso, na Turquia. Ele foi levado para Éfeso porque ele amava o livro de Efésios, que tem na Bíblia, né? E ele tinha uma tatuagem no pulso que era inspirada nesse livro. Também levaram suas cinzas para Dolomita, na Itália, e Cook Inlet, no Alasca. A sua mãe também levou parte das suas cinzas para Key West, que é aí a cidade onde ele nasceu. A sua esposa Hannah disse, né, em depoimento, que ela assim não fazia ideia de que o Richard estava passando por algo e muito menos que ele seria capaz de fazer isso. Que ela nunca imaginou, que ela não suspeitou de nada, que a convivência deles era normal, que o Richard parecia estar bem. E pra ela, assim, você imagina, gente, ele nunca demonstrou nada pra ela. Então, ela não sabia, assim, absolutamente nada que poderia ter ocorrido para que ele tivesse tomado essa atitude. Ela só atribui isso a um colapso total. Tipo, ele colapsou e fez isso. Um ex-colega de trabalho e também amigo do Richard, ele acredita que uma conversa que o Richard teve com o controle de tráfego aéreo, né, no dia que aconteceu o acidente, pode esclarecer o porquê o Richard fez isso. Então, na conversa, ele chegou a dizer para o controlador a seguinte frase, abre aspas: "Ah, salário mínimo, vamos atribuir a isso. Talvez engraxe um pouco as engrenagens com os superiores." Fecha aspas. Esse ex-colega de trabalho do Richard, também amigo, né, disse que ele era uma das pessoas mais trabalhadoras que ele já conheceu e disse que eles trabalhavam muito e que eles eram muito mal pagos. Ele disse, abre aspas, "Com o passar dos anos, eles esperam cada vez mais de você. Você pode estar no final do seu turno, mas eles ainda querem que você vá trabalhar em outro voo." Ele ainda se recorda que a última vez que falou com o Richard, ele pôde perceber que seus problemas financeiros e seu futuro estavam causando muito estresse a ele, né, um estresse interno, e que ele guardava assim muito para si mesmo. Esse amigo teve essa percepção, então ele relatou isso, que eles trabalhavam muito, ganhavam pouco e que o Richard parecia assim estar muito desanimado com tudo isso. Aquela que fala a frase, abre aspas, mas não fecha aspas, né, gente? Mas em algum momento fechou, vocês entenderam, né? Bom, a Alaska Airlines, né, a empresa aí não comentou sobre as alegações, nem dos salários e nem das condições de trabalho precárias aí, conforme declarou o amigo do Richard. Gente, claro que nesse momento, tudo que todos querem saber, né, é o motivo, o porquê do Richard ter feito aquilo. Além da suposição dele estar frustrado profissionalmente, principalmente por ele não ter conseguido atuar na sua área e para sobreviver ele ter aceitado esse emprego, que para ele era muito cansativo, ganhava pouco, era desgastante. Outra teoria que foi levantada por um outro amigo dele, que era amigo de infância, chamado Zachary, ele diz que algo que aconteceu desde a infância pode ter desempenhado um papel muito importante nessas ações que o Richard veio a ter. Segundo o Zachary, os dois sofreram repetidos ferimentos na cabeça enquanto eles cresceram aí jogando futebol. Ele disse, abre aspas, "Discutimos isso há alguns anos. Ele nunca disse abertamente que achava que isso estava causando problemas", fecha aspas. Mas aí, possivelmente, o Richard ele poderia ter CTE, que é uma condição neurodegenerativa progressiva, que se desenvolve aí ao longo do tempo em resposta a lesões cerebrais traumáticas leves a moderadas. E essas lesões aí podem ser em resultado de esportes de contato, como o futebol. E o início desses sintomas leva cerca de 10 anos para se manifestar. Então, segundo este amigo, ele achava assim que era uma possível explicação para a atitude tomada pelo Richard. Ele levantou essa outra hipótese, né, que é dele ter essa doença. Ele relata, né, que eles jogaram futebol juntos, que eles sofreram muitos traumas, né, lesões na cabeça, e que caso ele tivesse essa doença, né, 10 anos após, pode acontecer coisas que levem ao que ele fez, como sequelas, né, da doença. Então, foi mais uma hipótese aí levantada pelo amigo do Richard, e até ele chegou a conversar com ele sobre isso, se ele
tinha algum sintoma. Eles chegaram a conversar sobre isso, possivelmente talvez o amigo também suspeitava ter essa doença. Enfim, foi uma hipótese também levantada para o que veio a acontecer com ele depois. Bom, gente, a família do Richard não quis gravar entrevistas, mas eles publicaram uma nota que dizia: em nome da família, estamos atordoados e com o coração partido. Pode parecer difícil para aqueles que assistiam em casa acreditar, mas Richard era muito caloroso e compassivo. É impossível abranger quem ele era em um comunicado à imprensa. Ele era um marido fiel, um filho amoroso e um bom amigo. Ele era amado por todos, porque era gentil com cada pessoa que encontrava. Isso é um choque completo para nós. Estamos devastados por esses acontecimentos e Jesus é verdadeiramente o único que mantém essa família unida neste momento. Sem ele, estaríamos sem esperança. Como mostram as gravações de voz, a intenção de Richard nunca foi prejudicar ninguém e ele estava certo ao dizer que havia tantas pessoas que o amavam. Gostaríamos de agradecer às autoridades que foram prestativas e respeitosas, a Alaska Airlines pelos seus recursos, à comunidade, aos seus amigos e à sua família pelo seu incrível apoio e compaixão, e a Jesus, cujo amor inabalável perdura. Gostaríamos também de agradecer à mídia pela sensibilidade e por reconhecer este como o único comunicado que será divulgado pela família e solicitamos que agora nos seja dado espaço para lamentar. Nesse momento, a família avança na difícil tarefa de processar o nosso luto. Agradecemos suas orações. Obrigada, família de Bibby Russell. Muito triste, gente, saber que uma pessoa que amamos, um familiar, um amigo, um colega de trabalho cometa este ato tão triste que é aí de tirar a sua própria vida, sem que a gente sequer soubesse a forma como essa pessoa se sentia. Muitas vezes essas pessoas estão até com um sorriso no rosto, nos confortam, cuidam de todos, mas por dentro elas estão devastadas. Por isso, gente, se você se sente assim ou conhece alguém que possa estar assim, converse, se abra, procure ajuda. Isso é o mais importante que a gente tem que tirar dessa história do Richard. Ele nunca transpareceu, ninguém nunca percebeu. E isso acontece demais. Você pode não ver, você pode não sentir, porque a pessoa pode estar agindo normalmente, mas ele deu pequenos indícios, não deu? Ele estava bebendo mais, ele estava mais introspectivo, a família tentou fazer uma intervenção. Então, às vezes, gente, tenta fazer com um pouquinho mais de afinco essa forma de você abranger o assunto, sabe? De você tocar no assunto com a pessoa para que ela se sinta confiante. Ou talvez levá-la a um psicólogo, levar a um posto de saúde para que ela converse com alguém, que ela se sinta talvez mais à vontade. E principalmente se você é a pessoa que está se sentindo dessa forma, que muitas vezes esteja aí camuflando os seus sentimentos com um belo sorriso no seu rosto, tentando aí demonstrar para todo mundo que você tá bem, mas se você não está bem, você pode pedir ajuda. Tudo bem não estar bem, mas que nunca a resposta a esses sentimentos, a essas dores, seja um ato desse. Então busque ajuda. E é isso. Essa foi a nossa história impressionante de hoje. Um beijo. Tchau. Somente ele sabia de fato... O cacete.